E aí, meu povo? Já faz um tempo que a gente não faz um vídeo aqui. Eu sei, tô devendo vídeo há um bom tempo já. Eu andei pensando em algumas coisas para serem atualizadas aqui no canal. Primeira, vamos começar a ter live streams. A primeira já vai ser amanhã. Vou deixar um link aqui para nossa parceira na roxinha, tá? A live vai ser nos dois canais, tá? Não sei que hora ainda. Vai ser meio que de surpresa, então fiquem ligados aqui no canal, porque quando eu for fazer live, eu vou postar na comunidade do canal, tá? E estou com o nosso projeto aberto aqui para a gente fazer uma recapitulação do que a gente tinha para fazer, do que a gente vai fazer hoje. E também pensei em algumas outras coisas também, de que por mais que o canal tenha o público mais não tão voltado para o desenvolvimento, né? Não tão programadores assim, eu acho que eu estaria tomando muito tempo de quem já acha esse canal e sabe programar, saca? Então, o que eu acabei decidindo? Eu vou passar diretamente para a criação das APIs. Hoje mesmo a gente já vai começar, mas eu vou passar para essa ideia. E aqueles que precisarem de mais informação, né, de como se programa, os básicos mesmo da programação, eu decidi que eu vou deixar como sempre, mas agora eu vou falar em todos os vídeos. Quem precisa aprender a programar, quem quer aprender qualquer outra linguagem de programação, independente se é o Python que a gente vai utilizar aqui, ou se é alguma outra, se quer também ter aulas com outros professores, vai ficar aí na descrição do vídeo o link para o pacote Full Stack da Dunk Code, que é uma grande parceira nossa aí, né? Obrigado aí, senhor Guilherme, por me mentorar muitas vezes, então desde sempre te agradeço pelas mentorias. E, gente, bora lá, né? Vamos recapitular aí. A gente tinha criado um projeto, né? O projeto era um questionário. Esse questionário ele tem como intuito ser um jogo onde vai ter três fases, vamos dizer assim. Esses três modos de jogo, modos de jogo. A gente vai ter o História Dinâmica, a gente vai ter o Quiz e nós vamos ter um chat aberto com o chat GPT. Então eu vou abrir ele aqui só para a gente ver o que a gente já tinha feito, né, de layout. Vou entrar. Ele vai pedir o login, a gente já tinha feito o sistema de login aqui, né? Então a gente só vai logar. Logamos. Ao logar, o que nós temos aqui? A gente tem, né, o selecione modo de jogo. Aí a gente tem o questionário, que a gente não linkou, né, mas eu lembro que a gente terminou ele de fazer, então só não linkamos. A gente já vai linkar aqui mesmo, antes de eu passar para a parte da API. História dinâmica e chat GPT. Tá, não linkamos ninguém. Beleza, vou linkar já. Vamos lá. O modo de jogo ele é aqui, né? Até aproveitando, gente, de developer ela atualizou tanto que tem novas features, né? E eles estão investindo bastante agora na parte do 3D. Tem também a versão agora para o mobile instalável mesmo, está disponível na Store, é só buscar por lá de developer. O que vocês acham? Dependendo do dia, eu vou acabar fazendo no próprio celular as aulas. Então vamos lá. Eu vou, até antes desse daqui, eu vou criar um grupo. O grupo vai se chamar Seleção de Módulos. E o meu teclado trocou idioma. Peraí. Seleção de módulos.
E aí a gente vai, né, ao clicar no questionário, a gente joga ele para mouse em cima, né? Mouse em cima. Deixa eu ver se ele já não é um botão, porque se for um botão é só aqui, ó, marcar clicked, né? Foi clicado? Maravilha. Vamos para outras ações e vamos trocar, ó, até mostrando aqui, ó, agora a gente tem sisteminha já implementado de 3D, o que é muito bom. Antes a gente tinha que importar um behavior, né, para poder fazer o 3D. Agora não, agora o 3D já é embutido, que ficou muito mais fácil. Vamos ter mais aulas aí da parte de desvendando, né, de conhecendo, né, a de developer. A gente tem muito mais coisas aí para se ver. Cadê cena? Faz um tempinho que eu não paro, né, para desenvolver. Então eu tô um pouco enferrujado, gente. Foi mal. Questionário. Beleza. Então, como os outros são praticamente a mesma coisa, eu vou copiar e colar. E só vou mudar, né, quem que é clicado e para que cena que vai. Então, conversa com o GPT. Aí aqui ele vai para história dinâmica. E o de baixo aqui vai para o chat GPT. E é isso, a gente salva. Vamos visualizar para ver se ele está selecionando o módulo, né? Beleza, está selecionando o módulo. A gente não fez nenhum botão para voltar, né? Não fez nenhum botão para voltar. Tudo bem, não vou perder tempo com isso nessa aula, porque a gente ainda vai fazer alguma coisinha com Python, né? Então, gente, para a gente poder começar, a gente vai lá no navegador e vocês vão baixar o Python, tá? Eu deixei na descrição aí o link para vocês baixarem. Só baixar essa versão aí mesmo, a 3.11.3, tá? Baixa, instala. Eu não vou mostrar como instala aqui, mas se vocês tiverem muita dificuldade, eu faço um vídeo à parte só da instalação, beleza? Show! Uma vez instalado, vocês vão abrir o VS Code. Também vou deixar o link do VS Code aí para vocês baixarem, tá? Vocês podem baixar pela Store do Windows 10 ou pelo próprio site, tá? Eu até abri o site aqui só para mostrar para vocês. Só baixar a primeira versão aqui e já vai servir, tá? Já no nosso VS Code tem algumas extensões que são muito úteis para a gente utilizar, tá? Vou deixar na descrição o nome dessas extensões, tá? Vou dar um F11 porque eu gosto de manter ela cheia, né? Com tudo que tem para ser feito. Vou dar um Alt aqui para poder aparecer as partes de cima. E o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um terminal. Então, o novo terminal é Ctrl J, tá, o atalho. E o que a gente precisa de extensão? Embora eu vou deixar aí na descrição o nome, eu já vou mostrando aqui. Python, obviamente, né, para que ele possa ter suporte. Já peguem esse aqui, ó, Python Extension Pack, porque ele já vem com tudo que é necessário, tá? Python, Jinja, Django e afins. E aí, para facilitar algumas coisas também, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar FastAPI, tá? Que é a framework que a gente vai utilizar para criar a API. Então vocês podem pegar esses 3 snippets aqui mesmo, tá? O nome delas vai estar aí. Talvez eu não use os atalhos em si direto, tá? Talvez eu não use. Mas já fica aí porque ele facilita o trabalho da gente. Eu vou tentar usar alguma coisa
os snippets deles para poupar um pouco o tempo, tá? Outro é o Browse Preview, tá? Browse Preview, e é esse aqui, Browse Lite, na verdade, porque ele vai permitir que ainda aqui dentro do VS Code a gente tenha um navegador, tá? Por fim, o Thunder, porque como a gente vai lidar com API, a gente precisa fazer requisições. E o melhor caminho para essas requisições é utilizar um cliente REST, né? E o cliente que eu utilizo, que é interno aqui, é o Thunder. Para quem quiser trabalhar com banco de dados, embora a gente não vá utilizar nas aulas aqui, pelo menos não do quiz, vocês podem baixar como extensão, no caso, o SQL Tools, tá? Ele não trabalha com NoSQL, que seria MongoDB, bancos de dados que são orientados a documentos, né? Como MongoDB, como Rethink, entre outros. Mas para quem já trabalha com MariaDB, MySQL, Postgres, vai ser de grande ajuda aí, tá? Mas vamos ao que interessa, né? Bom, para começar, a gente precisa... Eu vou deixar de lado aqui. Criar um novo cliente, vai, totalmente do zero. Melhor. Arrastei para o lado ali e vou deixar aqui o Thunder mesmo aberto, né, na extensão dele. Tanto faz, é só para eu ter uma referência para essa parte da janela. E vou dar Ctrl Shift P. Ctrl Shift P ele serve para você poder abrir a paleta de comandos, né? Tem muitas extensões aqui que os comandos eles são listados, né? Entre eles eu tenho algumas coisas como GPT dentro do VS Code, tem algumas coisas do Flutter, tem Java aqui, tem bastante coisa. O que eu quero é esse daqui, Browse Lite Open, ou vocês escrevem Browse até aparecer o Lite Open depois que vocês instalarem, tá? Cliquei, ele vai abrir aqui, tá? Ele é um navegador comum, então se eu quiser navegar pela internet aqui eu consigo. E eu vou fazer isso, eu vou na verdade navegar pela documentação do FastAPI. Então, fastapi.tiangolo, o link vai ficar aí na descrição também. /pt. Eu não lembro se era assim, eu acho que eu vou deixar assim, melhor. FastAPI, tiangolo.com, maravilha. Eu vou aqui colocar para traduzir para português. Era /pt, maravilha. Show! Aí, pela própria documentação, a gente já vai começar a trabalhar um pouco o FastAPI, tá? Eu e praticamente todo mundo que programa precisa ter, né? O costume de consultar documentações, certo? Isso te torna independente de curso, independente de videoaulas, tá? Principalmente quando a documentação ela tem tradução, né? Como é o caso dessa, e você acaba não precisando esperar alguém fazer a videoaula para ti, tá? O importante é você saber os básicos da programação e aí você vai conseguir fazer bonitinho, tá? Então eu vou ver os primórdios, né, do que nós realmente precisamos para poder começar, né, uma nova API, né? E vamos ver aqui. Introdução aos tipos do Python, tutorial, guia de usuário, e primeiros passos. Então a gente vai pegar aqui os primeiros passos do FastAPI, perfeito? Outra coisa que a gente vai precisar
só que não vou abordar nessa aula, vou abordar na próxima, vai ser as chaves, né, de autenticação para nossa conta da OpenAI, para a gente poder consultar o ChatGPT. Isso eu vou fazer na próxima aula, perfeito? Então vamos lá. Para a gente poder fazer a instalação de tudo que a gente precisa, eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo chama-se requirements.txt. Para que ele serve? Eu vou abrir ele desse lado aqui. Para que ele serve? Ele serve para centralizar todas as dependências do nosso projeto. Outra coisa que a gente precisa aqui é testar se o nosso Python está instalado, certo? Então, Python version está na versão 3.11.3. Essa é a versão que eu vou utilizar, perfeito? Então, para começar, nós precisamos criar um ambiente virtual para a gente poder instalar as dependências, tá? A gente pode instalar já diretamente no terminal, mas é recomendado a gente utilizar um ambiente virtual, porque ele centraliza no projeto todas as dependências em um ambiente, vamos dizer, emulado, não sei bem se é essa a palavra, mas um ambiente apartado do ambiente real, o que permite que você faça algumas instalações com permissão de administrador dentro desse ambiente, sem se preocupar em afetar alguma coisa no ambiente real, certo? Então a gente vai criar ele aqui, Python, a gente vai usar um módulo, né, -m, módulo venv, e a gente vai nomear a pasta, né, onde vai instalar esse módulo. Eu costumo usar o mesmo nome, só que com ponto, então vai ficar assim, .venv. Ele vai criar ali em cima uma pasta do lado do VS Code também. A gente vai permitir. Eu não curto muito usar o PowerShell, eu acabo preferindo utilizar o CMD mesmo. O PowerShell muitas vezes acaba dando alguns problemas de compatibilidade, então eu prefiro. Vou até já trocar ele aqui, o CMD. Vou fechar esse PowerShell. Quando eu troquei, ele já fez, né, o caminho aqui para Venv, mas caso esse Venv não esteja aparecendo para vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o nome da pasta, né? No caso, o nome da pasta é .venv, o que eu coloquei aqui. Se vocês não colocassem o ponto, não colocassem o mesmo nome, vocês colocariam o nome que vocês colocaram para o projeto, certo? Então, .venv, /, script, /, activate, tá? E aí vocês dão um enter. Eu não vou dar um enter porque eu já estou no ambiente aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui dentro, a gente vai colocar algumas dependências aqui no requirements, ou a gente pode instalar diretamente usando o pip. Eu vou instalar diretamente usando o pip porque algumas coisas eu não lembro de cor quais eram as versões. Então eu vou usar o pip para instalar um a um e vou colocando no requirements aqui para colocar para vocês. Vou deixar o requirements baixável aí no link da descrição, tá bom? Então vamos lá. Pip install first API. Provavelmente eu vou ter que instalar o Vicorn também, que é quem vai rodar o nosso projeto. Então, deixa ele terminar. Na primeira instalação, ele vai pedir para você atualizar o pip. A gente vai atualizar também, é só selecionar aqui, copiar e colar. Ele vai fazer a atualização. Essa atualização é dentro do ambiente emulado do Venv, tá? E não no ambiente real. Que fique bem claro isso, tá? Beleza, feito isso, ele já atualizou e a gente vai instalar mais um pacote.
install o Vicorn. Eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês algumas maneiras, né, que vocês têm para jogar todas as dependências para um arquivo. A primeira delas seria pip. Eu até esqueci, para ser bem sincero, dessa primeira, que é o que o pessoal mais utiliza, porque eu quase não utilizo. Então deixa eu só pegar ele aqui no Google, que eu esqueci, perdão. Pip requirements backup. Deixa eu ver como que era o comando mesmo. E package backup. Freeze. Beleza. Então seria utilizar o freeze. E aponta, né, pro arquivo que a gente criou, que seria o requirements.txt. Requirements.txt. Aí ele acabou criando fora, né? Porque eu tô fora da pasta do... pior que fez todo sentido. Eu tô fora da pasta que eu realmente quero trabalhar. Então o que eu vou fazer? Primeiramente, olha, esse aqui é o requirements com o freeze, só que ele coloca muita coisa que não é necessária, tá? Ele já colocou o Pydantic, ele já colocou o Starlet, que são instalados quando a gente instala o FastAPI, então não é necessário ele estar aqui. O que a gente costuma fazer? No caso, eu. O que eu costumo fazer? Deixa eu deletar isso aqui que eu não vou utilizar. Delete aqui. Oh caramba, veio clicando em editar. É delete. Pronto, delete. E a Venv eu vou jogar aqui pra dentro. CD. Backend CLS para limpar. Beleza. Agora a Venv ela tá aqui dentro. Eu vou tentar atualizar a Venv, deletando, né, o terminal, abrindo de novo com o atalho, cd backend cds para limpar, .venv, que era o comando que eu mencionei para vocês, scripts, /, activate, enter, e agora eu estou dentro do ambiente, né? Vou dar um pip show e o nome do módulo que a gente instalou. Por exemplo, FastAPI. E aí ele mostra pra gente a versão que a gente está utilizando aqui. Então se vocês querem utilizar ele, né, ou seja, vocês foram vendo os módulos que vocês estão utilizando, vocês só colocam estes módulos mais principais. E isso vai poupar para vocês tempo, gente. Tempo e também recurso, né? Porque se ele já tem um módulo que ele está junto com o pacote, né? Não tem por que você ter um requirements gigantesco. Não é necessário. Então, primeiro vai ser o FastAPI, né? Nessa versão 0.95.1. O próximo era o Vicorn, né? Então, pip show o Vicorn. Ali está a versão. Então, o Vicorn igual 0.22.0. Perfeito? Maravilha. Por enquanto, são só esses dois que a gente precisa, tá? E eu vou abrir aqui uma pasta que vou chamar de src. Por que src? Porque a gente considera ele como a source. Então todos os nossos códigos a gente vai colocar aqui. O que a gente pode acabar colocando por fora, talvez, fosse um arquivo de inicialização, que eu não vou utilizar agora, tá?
Então eu vou criar um primeiro arquivo, nossa primeira rota aqui, vai se chamar server, vai, server.py. Então toda vez que você for criar um código em Python, o seu arquivo ele tem que estar com a extensão .py, tá? Aqui na documentação, o primeiro passo para a gente poder utilizá-lo é criar uma get e importar, né, o projeto. Então a gente vai copiar daqui mesmo, copiar, colar, não colou, então eu vou copiar escrevendo mesmo. Então from fastAPI, e saiu com 2 R's aqui, fastAPI import fastAPI, tá? O que eu fiz aqui? Eu estou dizendo ao Python que no módulo fastAPI eu quero que ele importe o projeto, né, o método fastAPI. Com isso, eu vou definir uma variável, né? Lembrando, essas videoaulas agora de API, eu vou considerar que você sabe pelo menos o básico da programação, tá? Se você não sabe o básico da programação, acessa o pacote Full Stack aí da descrição e pega algum curso lá de linguagem de programação básica, certo? Isso é para eu não atrasar aqueles que já sabem programar, perfeito? Então vamos lá, app e o módulo do fastAPI em função. Então o que eu fiz aqui? Eu declarei uma variável, tá? Uma variável e foi atribuído a ela com o igual o método do fastAPI, certo? Feito isso, a gente já tem um módulo, a gente vai usar uma anotação, né? O arroba na linguagem de programação, em sua maioria, tem como entendimento anotação. E essa anotação ela é uma maneira de dizer que eu sou uma referência à função, né? Eu sou uma referência a algum método, alguma função dentro dessa variável que a gente vai colocar. Então a gente vai colocar o app, sou a referência, então, né? E vamos pegar o get dele. Esse get ele vem de dentro do projeto do método fastAPI, certo? O app ele herdou tudo que tem no fastAPI, portanto, tudo que tem dentro do fastAPI vai estar dentro do app. E por que nós precisamos fazer esse tipo de coisa? Por que a gente não utiliza o próprio fastAPI ao invés de usar uma variável? Porque a gente precisa criar a instância dele. A instância é como se fosse a chamada para que ele exista, certo? Aí no get a gente define então qual que vai ser a rota, né? Para quem já entende de rota aí tá tranquilo, mas a rota seria algo como o endereçamento que você está dando para ele a partir da sua URL. Por exemplo, a gente tem essa rota aí que vai ser algo como, deixa eu só comentar aqui em cima, uma rota para o barra, né, para a raiz, né, uma rota para a raiz do projeto seria algo como nosso endereço local, né, localhost, a porta, né, que a gente vai utilizar a própria porta 80, normalmente usam 8080 ou 8000, mas eu vou usar 80 para ficar mais fácil. E é isso, né? O barra seria a partir daqui, a partir deste barra. Se eu quisesse qualquer outro endereço aqui, por exemplo, docs, eu colocaria daí docs aqui na frente, certo? Então é isso que equivale esta barra, certo? Então, por exemplo, a gente vai dar 2 pontos aqui, né? Não
preciso por ser a notação, não é a função em si ainda. O que acontece aqui antes de eu dar seguimento? Seria como se fosse uma concatenação deste host, né, desse endereço, mais o nossa anotação app.get, certo? Então o resultado disso daqui, esse app.get concatenado com esse mais, né, resultaria nessa barrinha aqui, certo? Lá para o servidor. Então é isso que acontece. Vamos dar continuidade. Assim que def root arrow. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo uma função que ela vai ser assíncrona, ou seja, tudo que ocorre nela funciona em tempo de execução. Não. Tudo que ocorre nela funciona de modo concorrente. Essa é a melhor palavra, concorrente. Então, muitos usuários podem fazer requisição a esse endereço. Eles não vão ter que ficar em uma fila para esperar uma resposta. Tá? É meio isso que acontece, certo? O 2 pontos identifica que a declaração fechou, né? Finalizamos a parte da declaração e agora a gente vai definir o que ele vai realmente fazer. O Python ele precisa ir muito da indentação. O que é a indentação? A indentação é a quantidade de espaços que você utiliza em determinadas regiões do código. Ou seja, eu utilizei um tab aqui, um único tab, e eu estou dizendo para o Python, este código que eu vou digitar agora, ele pertence à função acima, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o return que está aqui embaixo, tá? A gente vai fazer o básico da programação, que para dar sorte a gente precisa fazer o primeiro código precisa ser o hello world, né? Então a gente vai fazer o hello world aqui para a gente poder abençoar essas aulas aí de programação. Perfeito? Então salvei. Show! Só precisamos disso e a gente já criou a nossa primeira requisição, tá? O que a gente precisa agora? Vou dar um CLS para poder limpar. Por via das dúvidas, eu vou reinstalar o requirements, né? Porque ele não está reconhecendo ali. Quando vocês forem instalar, a partir do requirements, você vai utilizar pip R de recursivo e vai colocar o documento que vocês vão utilizar. Vou dar um Enter. Ele não encontrou. Ah, sim, eu esqueci do install, perdão. É pip install, aí sim R e requirements. Aí ele já validou que está tudo aqui, então perfeito. A gente vai agora usar o vcorn, né? Então o vcorn, o endereço, né, do projeto está em source.server, qual que é o método que a gente vai usar, né, que é o app que a gente criou aqui. Então é o app. A gente vai colocar ele como reload para ele atualizar sozinho a cada alteração que a gente fizer. A gente vai colocar um reload de igual a sr para que ele só recarregue o que está dentro do src, tá? A gente vai definir a porta aqui, sendo ela 80. Feito isso, só dá um Enter. Ele não entendeu que o vcorn está instalado. External commands. Deixa eu ver se era só por causa da porta. Não, talvez seja só por causa da porta. Não, é por causa do vcorn mesmo. Tá? A gente vai ver aqui o comando se está correto. Está correto. Esse está correto. Dir. Passe dali. O comando está correto. Eu vou tentar usar somente o comando que está ali. Deixa eu ver.
Então é isso, ele não está identificando que o Vicorn está instalado. O que eu vou fazer? Eu vou instalar o nosso Vicorn. Mas ele está instalado. Então, o que vai ser melhor eu fazer? Deixa eu só ver aqui. O Vicorn. Eu vou fechar o projeto e vou abrir de novo. CD Backend. Nossa pasta lá do Venv. Aliás, eu vou deletar a pasta do Venv porque eu tinha arrastado ele para cá e vou colocar de novo. Pode ser por isso, pode ter bugado. Então, python-m venv.venv. Então, eu estou fazendo com que o Python instale novamente o ambiente virtualizado para gente. Feito isso, a gente entra, né, no ambiente virtual. Yes. E a gente vai então instalar agora nossos requirements. Ele vai pedir, né, para que eu atualize o pip. A gente vai atualizar também, porque a gente acabou de reinstalar o Venv. Então, só esperar. Ele instalou mais pacotes, como dá para ver aqui, não só aqueles que a gente colocou. Ele instalou mais pacotes porque são dependências, né? Ele depende disso para funcionar direito. Ele já automaticamente instala. Copiei, colei. Maravilha. Feito isso, vamos testar se o Vicorn está aqui? Aí, agora o Vicorn tá. Maravilha. Então vamos usá-lo de novo. O Vicorn, nome do projeto. Server. Nome do método que a gente está utilizando, né, da variável. Que é o app. Ele vai ser recarregável automaticamente. Vai ser recarregável apenas na source, né? Então o diretório que vai ser recarregado é a source. E a sua porta vai ser a porta 80. Maravilha! Feito isso, eu vou abrir mais um browser aqui. Esse browser vai ser para a gente poder ver ele em localhost, docs. E aqui está a nossa API já documentada, né? Essa documentação vem do OpenAPI, que faz parte do projeto FastAPI. E aqui a gente já consegue fazer uma primeira requisição. Eu vou mostrar tanto aqui na documentação quanto em um cliente REST, tá? Primeira coisa, na documentação vocês clicam em Try Out e é só clicar em Execute, né? Os métodos HTTP, cada um deles eu vou falar a partir da próxima aula, mas já abordando o método GET ele é só para obter dados. Então, o primeiro dado que a gente vai obter aqui vai ser o Hello World. Quando eu executar, ele vai vir aqui o status 200, que quer dizer que está tudo ok, e veio aqui o nosso Hello World, tá? A documentação do FastAPI API, ela tem duas aparências. A primeira é essa do Docs e uma outra é do Redoc. Eu prefiro a do Docs, eu acho mais bonito, mas o do Redoc ele é desse jeito aqui também. Ele já simplifica tudo em uma única página, né? Tanto o Docs quanto o Redocs. E aqui a gente pode ver, né, como que está documentado. A gente pode ver os métodos, né? E só não vai conseguir executar os métodos diferente da Docs, tá? Na Docs a gente tem algumas facilidades, por isso eu prefiro a Docs. A gente tem aqui agora o nosso
cliente REST para a gente poder fazer alguns testes. Então, no nosso cliente REST, a gente vai colocar o domínio aqui. Mais para frente eu vou ensinar vocês também a colocar para rodar o SSL como proteção, tá? Mas nessa aula não. Colocar o host e pronto. E a gente tem um Hello World, tá? O que aconteceria então se eu colocasse aqui qualquer outra mensagem? Seria algo como, sei lá, parabéns pelo sucesso no GET. Parabéns pelo sucesso no GET. Eu só salvei e vou fazer a requisição. Tá vendo? O reload é para isso, para a gente não ter que matar o projeto, rodar ele de novo, para ter uma única atualização aqui. Perfeito? Galera, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Na próxima a gente vai realmente trabalhar com a integração com a OpenAI, para a gente poder começar a fazer as coisas que a gente precisa para GDevelop. Então na próxima aula não vai ter GDevelop, vai ser somente para a API, né, do FastAPI. Se vocês ficaram com dúvida, deixe as dúvidas aí nos comentários. Eu sei que para quem não sabe programar é muita coisa, tá? Que não fez sentido, que talvez eu não tenha conseguido explicar corretamente. Então vai deixando nos comentários que eu vou me adaptando e vendo o melhor caminho aí para passar para vocês. Perfeito? E para aqueles aí que querem dar continuidade, é só vir aqui na documentação do FastAPI de Angola e seguir o passo a passo. Como vocês viram, nada mais fizemos que refazer a parte aí da documentação. A gente vai aproveitar ela também na próxima aula e a gente vai seguindo ainda a documentação tanto do FastAPI quanto do OpenAI para poder fazer uma integração legal com o ChatGPT. Perfeito? Então fico por aqui. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.